Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 2 de novembro. Nós estamos com Alimentos Diários essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 2, o Reino de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer realmente nos mostrar, que o Evangelho de Mateus nos mostra o governo, nos mostra o reino de Deus. O reino de Deus tem um objetivo: governar, trazer as coisas de volta à ordem. Deus criou todas as coisas, toda a criação está conectada a Deus, Senhor Jesus. Mas o inimigo criou uma grande confusão e desconectou as coisas de Deus. Mas hoje, em Cristo, Ele quer novamente conectar as coisas nele, Ele quer gerar essa reconexão. Ó Senhor Jesus. E para isso Ele precisa da igreja. É a igreja, somos nós que vamos reconectar as pessoas com Deus. Quando as pessoas estão desconectadas, há caos, há tragédia, muita coisa. Mas quando as pessoas são reconectadas, elas voltam aos eixos. Volta tudo em ordem, paz, alegria. E é isso que a gente precisa perceber. O Senhor nos colocou aqui para gerar essa reconexão. Então nós precisamos ser os primeiros. Estamos conectados diante do Senhor, recebendo a sua salvação e fluindo essa salvação para as pessoas. Ele conta conosco. Nós fazemos parte do seu reino. Nós fazemos parte da história de Deus, do seu corpo, da igreja. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra. E que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Ó Senhor Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O reino e a autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus. Ao estudar o Evangelho de Mateus, queremos dar um foco correto. Deus tem um reino de eternidade a eternidade. Satanás quer ter outro reino, não se sujeita ao reino de Deus. Quer ele se sujeite, quer não, o reino de Deus existe, de eternidade a eternidade. Veremos também a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, que é exclusivamente abordado no Evangelho de Mateus. Antes de Deus criar todas as coisas no universo, só havia Deus e Ele era tudo. Na eternidade passada, quando Deus começou a criar a partir do nada, a palavra hebraica para criar, usada no primeiro versículo do livro de Gênesis, é bara, que significa criar a partir do nada. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Ele só precisa falar sua palavra e tudo vem a existir. Toda a criação procede de Deus. Para entender melhor essa verdade, usaremos como ilustração um diagrama. Nele vemos que o reino de Deus vai desde a eternidade passada e perdura por toda a eternidade futura. E quando começa a contagem do tempo, temos o primeiro círculo, a era dos patriarcas, que vai desde Adão até a promulgação da lei. O segundo círculo é o da nação de Israel, que vai da promulgação da lei até a primeira vinda de Cristo. O terceiro e quarto círculos são chamados, no Evangelho de Mateus, de reino dos céus, e englobam a era da igreja e o reino milenar. O reino dos céus está dentro do templo e é parte do reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Tudo veio a existir pela palavra de Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Tudo veio dele. Deus é o centro de conexão de toda a criação. Tudo o que ele criou saiu dele, está conectado com ele e faz parte do reino de Deus.
Na esfera do reino, ele governa e exerce sua autoridade. Ó Senhor Jesus. Na figura, vemos à esquerda a eternidade passada e à direita a eternidade futura, que inclui o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. No diagrama, vemos a representação do início e do fim do tempo. A linha acima representa o reino de Deus, que existe por toda a eternidade. E as duas extremidades da linha, a eternidade passada e a eternidade futura, tendem a se juntar, pois o infinito é representado por uma linha reta. Se alguém pudesse caminhar sobre essa linha reta até o infinito, chegaria ao mesmo ponto, ao ponto de partida. E ligando-se às duas extremidades do infinito, teríamos um grande círculo. O tempo, diante da eternidade, é quase insignificante. Entretanto, o tempo é para o cumprimento da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Em algum momento no passado, houve uma rebelião. Um arcanjo desconectou-se do governo e da autoridade do reino de Deus e levou consigo, em sua rebelião, a terça parte dos anjos. A esse arcanjo, Lúcifer, outrora fora dado o domínio sobre os reinos da terra. Na terra, antes de Deus criar o homem, havia criaturas pré-adâmicas que estavam sob o domínio desse arcanjo. E essas criaturas também se rebelaram contra a autoridade de Deus, instaurando o caos no universo. Para preservar o universo, Deus isolou esse arcanjo, lançando-o à terra. Ao usar o termo terra, não nos referimos apenas ao planeta Terra, e sim a todo o sistema da criação de Deus, mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus isolou a rebelião aqui, no nosso universo cósmico, e agora deseja usar a igreja para resolver esse problema. Ó Senhor Jesus. Nesse contexto, vemos no Evangelho de Mateus que o Senhor deseja reaver a terra e, por nosso intermédio, reestabelecer o governo de Deus aqui. A terra foi criada bela e formosa, mas por causa da rebelião, tornou-se sem forma e vazia. Ó Senhor Jesus. Isso evidencia que quando alguém se desconecta do reino de Deus, sua vida se torna um caos, imperando desordem e confusão. Os comportores estão nas ruas orando pelas pessoas e não raramente encontram pessoas com a vida destroçada e totalmente desordenada, tudo fora do lugar. Isso porque estão desconectadas da autoridade de Deus. O Evangelho visa reconectar essas pessoas ao reino de Deus. Uma vez reconectadas ao reino de Deus, tudo entra nos eixos. Elas passam a ter ordem e a receber o dispensar da vida divina. Esse é o foco que daremos ao desfrutar do Evangelho de Mateus. Não faremos estudos doutrinários, capítulo por capítulo. Nossa preocupação é reaver o governo, a autoridade de Deus aqui na terra por meio da igreja. Ó Senhor Jesus. Quando a igreja foi gerada, Deus passou a ter uma esfera de governo para fazer sua vontade na terra. A igreja passou a ser como uma ilha em meio ao império das trevas. A vontade de Deus não é feita no mundo das trevas. No mundo, Satanás domina, rouba, mata e destrói as pessoas. Mas a igreja na terra é governada pelos céus. O reino dos céus, mediante a igreja, pela pregação do Evangelho, está reordenando a vida das pessoas, colocando-as sob a autoridade de Deus, proporcionando-lhes crescimento de vida, cuidado e edificação. Por fim, a igreja edificada trará a manifestação do reino dos céus no milênio, e no final, quando tudo estiver pronto, Satanás, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Todos os itens do universo estarão debaixo do governo de Deus. Assim, Deus reinará sobre todas as coisas e novamente será tudo em todos. Não haverá mais o elemento de rebelião para romper nosso elo com Deus. Estaremos totalmente conectados com Ele. O objetivo de estudarmos o Evangelho de Mateus é conectar todas as coisas com Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Qual é a função da igreja nesta era de trevas? Ó Senhor Jesus. É conectar tudo com Deus, Senhor Jesus. É reaver o governo, reaver a autoridade de Deus aqui na Terra. E como mostrou, Terra não é só o planeta. Terra é toda uma esfera. Nós precisamos viver na esfera do Espírito. É na esfera do Espírito que Deus vai reaver todas as coisas.
Não basta só ter filhos, pessoas, né, igrejas por aí, mas ele precisa de filhos obedientes. Ele precisa daqueles que cooperam com a palavra. E aqueles que obedecem a palavra, Deus coopera com eles, confirmando a palavra que ele mesmo falou. Deus, ele quer falar a palavra, como mostrou aqui. Ele quer que todas as coisas estejam conectadas com ele, sem o elemento da rebelião para romper isso. Ora nós pecamos, ora nós erramos, nos enganamos e acabamos interrompendo, né, nossa comunhão com Deus. Mas graças ao Senhor a gente pode se arrepender, se voltar a Ele e criar essa conexão novamente. Graças ao Senhor. Mas Ele quer fazer isso em toda a terra. Por isso Ele precisa da igreja. Ele precisa da igreja nessa esfera de conexão, nessa esfera de governo, nessa esfera de autoridade. Para isso tem que estar na esfera do Espírito. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje: somos governados pelos céus. Ó Senhor Jesus. Tem um livro do Atmani que fala que quando os céus governam, quando a terra governa os céus, né? Mas justamente a gente precisa ser governado pelo céu. A terra hoje, nós aqui na terra temos que concordar com o Senhor, Ele precisa de nós. Então, nós temos que ligar as coisas terrenas e as coisas celestiais. Para as coisas acontecerem aqui na terra, Deus precisa da igreja. Mas a igreja tem que ser governada pelos céus. E quando a igreja é governada pelo reino dos céus, Senhor Jesus, aqui na terra as coisas acontecem. Então, a gente liga. Se Deus não tiver ninguém para ligar, as coisas vão ficar paradas. Mas nós precisamos ser aqueles que são governados pelo Senhor. A gente obedece, entende, se levanta e diz: Senhor, sou um contigo, quero viver no Espírito. Manda a tua palavra, eu quero ouvir, eu quero cumprir, eu quero viver na confirmação dessa palavra, na realidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, ele quer deixar isso bem claro para nós. Talvez tenha ficado um pouco confuso falando essa questão de o céu governa a terra governa o céu. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos da terra. Mas a gente aqui habilita Deus fazer a sua vontade. Então, se não houver pessoas aqui, mais para frente o irmão lhe cita essa questão de que ele não vai nos usar como combustível, não é a habilidade humana, mas ele tem que nos usar como suporte, como uma sarça. A sarça, ela é só para o fogo poder se manifestar. Mas se a sarça não for para a rua, o fogo não vai para a rua. Se nós não formos cumprir a vontade de Deus, Deus não vai. Então, por isso que nesse aspecto o livro o irmão Atmani, ele toca nisso. Quando a terra governa os céus. Ou seja, quando a terra está debaixo do governo dos céus. Não é a terra que está mandando. Mas nós aqui estamos estabelecendo o reino. É como uma embaixada. Né? Digamos, então, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Então, ela é embaixada. São os representantes americanos que estão aqui no Brasil. Mas do portão da embaixada para dentro, ali é como se fosse um território americano. É um território dos Estados Unidos. Então, se alguém dali para fora do portão cometer um crime, é um crime Estados Unidos-Brasil. Se alguém entrar dali para dentro e cometer um crime, é um crime Brasil-Estados Unidos, é um crime internacional. Porque são duas terras diferentes. Então, hoje é a mesma coisa. Hoje a igreja é a embaixada de Deus na terra. Senhor Jesus. Então, o terreno onde a gente pisa, o lugar onde a gente coloca a autoridade de Deus, é de Deus. Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ali há o governo de Deus. E a partir dali é que as coisas vão ser colocadas diante de Deus. Mas tem que vir uma ordem que vem dos céus. Por isso a gente precisa ser governado pelos céus. Não é que eu vou chegar aqui e vou determinar para Deus. Não, eu vou chegar aqui, vou entender e vou cooperar para que o que está aqui seja feito em outros lugares. Para que possa ser conquistado. Qual o motivo de um país ter uma embaixada em outro país? Para ter relacionamento. Para ver governo, para ver ajuda mútua, Senhor Jesus, para ver entendimento, e é isso que o Senhor quer. O Senhor quer conquistar novos lugares, junto com o seu corpo, junto com a igreja. Então ele realmente quer mostrar para nós, a igreja é que vai trazer a manifestação do reino. Por isso que nesse semestre a gente vai ver a importância do reino, né? E será pregado o evangelho do reino. E no próximo semestre, então, virá o fim. Porque sem o viver do reino, sem a pregação do reino, sem a autoridade do reino, o fim não vai chegar. Muitos cristãos estão esperando o fim chegar. Não, Deus determinou um dia e vai vir. Mas se a gente não cooperar, não fizer a vontade de Deus ser feita, se a gente não for a sarça que o fogo possa aparecer, o fim não vai vir.
Então Deus ele precisa desses. E está bem próximo, mais próximo do que a gente possa imaginar. Mas é como mostrou aqui. Se o inimigo ele se submete ou não ao reino, o reino existe. Se eu creio ou não, o reino existe. Se eu creio ou não que Jesus está voltando, ele está voltando. Só que a questão é, eu vou me sujeitar e participar ou não? Então o Senhor está mostrando para nós, olha, o reino está aí, eu preciso me sujeitar. E como mostrou aqui na figura, né? Tem uma seta para cá, uma seta para cá, né? Eternidade futura, passada. Senhor Jesus. Ou seja, está mostrando para nós que aqui tem vários círculos. Tem eternidade passada, que não tem princípio. O que existia lá? Deus. Deus começou a criar as coisas, né? E depois, no final, vamos estar nós com Deus. Senhor Jesus. Mas a eternidade, ela não tem fim. Senhor Jesus. Mas Deus criou o tempo. E aí vem dos patriarcas até o final do reino milenar é o tempo. Deus ele vai usar o tempo para cumprir a sua vontade. Hoje nós estamos no tempo. Então a gente separa aqui esses quatro círculos aqui, para a gente ter entendimento. Senhor Jesus, que é o que está acontecendo. E baseado também na palavra do livro que a gente leu antes, né? Hoje nós estamos nos terceiros 2000 anos. Houve o período dos patriarcas, que é desde Adão até a promulgação da lei. É um período de mais ou menos 2000 anos. Depois a gente tem o período do povo de Israel, que é da lei até Cristo. Senhor Jesus, mais ou menos 2000 anos. Hoje nós estamos na era da igreja. Então essa era também vai se findar por mais ou menos 2000 anos. Já estamos em 2021. Mas há um erro aí, né? A gente já viu um erro histórico aí, na questão de que o tempo foi contado no nascimento e não na morte de Jesus. Então pode ter um erro aí de 30 anos, 30 e poucos anos aí, a gente não sabe. Mas quem determina o período da volta é o Senhor. E depois tem o reino milenar, né? A parte celestial do reino dos céus, né? A parte celestial, a parte terrena, no reino milenar, que é um período de 1000 anos, que é o 7º dia, o dia do descanso. Então nós temos aqui todo o reino de Deus. O reino de Deus engloba tudo. Mas o reino dos céus é só quem está fazendo parte da igreja e quem fizer parte do reino. Então é isso que tem que perceber. O Evangelho de Mateus, ele fala do reino dos céus. Mas hoje, né, como mostrou aqui, o reino dos céus tem esses dois círculos aqui. A igreja e o reino milenar. Senhor Jesus. Né? Israel, os patriarcas estão fora, eles fazem parte do reino de Deus. Mas o povo de Israel que crê no Senhor e fazer parte da igreja, vai poder fazer parte do reino dos céus. Então hoje nós estamos na era da igreja. Quando Deus terminar de encabeçar todas as coisas, começa o reino. Ó Senhor Jesus. E aí, todos os filhos de Deus vão estar ali. Quem for vencedor vai estar na parte celestial, quem não for vai estar nas trevas exteriores. Senhor Jesus. Para poder ser aperfeiçoado. Como mostrou aqui, para Deus poder estabelecer todas as coisas, tem que tirar esse elemento da rebelião. Porque o elemento da rebelião desconecta o homem de Deus. Então, hoje eu posso escolher permanecer em Deus, cumprir a sua vontade. E aí eu faço parte da realidade da igreja. Não estou na aparência da igreja. A gente já viu isso, né? O reino tem aparência, realidade, manifestação. Manifestação na vinda de Cristo. E hoje nós temos o quê? Aparência ou realidade. Quando eu faço parte, quando eu creio em Deus, eu já estou no reino de Deus. E aparentemente eu estou no reino dos céus. Por quê? Eu tenho a possibilidade de viver o reino dos céus, de ser governado pelos céus. Mas nem todos os filhos obedecem. Então, todos aqueles que creem são introduzidos no reino de Deus. Mas para ser introduzido no reino dos céus, tem que obedecer, tem que viver a realidade. Então hoje, todos os filhos de Deus fazem parte do reino de Deus. Então introduzido no reino dos céus, mas só em aparência. Para viver essa realidade, precisa buscar o Senhor, precisa tornar real. Mais para frente, no momento diário, a gente vai ver que Deus criou as coisas visíveis a partir das invisíveis. Então primeiro veio Cristo, depois de Cristo, através de Cristo, as coisas visíveis foram criadas. Então tudo tem que passar por Cristo. Senhor Jesus. Então hoje, para a gente ter realidade, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é nos céus, tem que passar por Cristo. Cristo ele é o nosso conector. Ele faz essa ligação. Por isso que Hebreus fala que ele penetrou além do véu no verdadeiro tabernáculo celestial. Então o Senhor está no Santo dos Santos celestial. E hoje nós temos essa ligação com Ele, porque Ele abriu para nós esse novo e vivo caminho.
Por isso preciso ter um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. O reino dos céus está aí. Mas eu posso achar, não, já estou incluído, já está bom. Eu preciso agora cumprir essa realidade. Então eu tenho que pegar aquilo que está em Deus e através de Cristo tornar isso real na minha vida. Isso vai vir através do crer. Por isso que falou no dia de hoje. Eu tenho que ter foco ao tocar na palavra de Mateus. Deus, ele tem um reino. Crendo ou não crendo, sujeitando ou não sujeitando, está ali. Deus criou todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Deus se relaciona com todas as coisas porque ele criou. Através de Deus, foi só falar e tudo passou a existir. Deus existe desde a eternidade à eternidade. Hoje nós estamos no período do tempo. E é nesse período do tempo que a vontade de Deus vai ser cumprida. E é aqui que ele precisa de nós como uma igreja. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, tudo vem de Deus. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da conexão de todas as coisas. Ele mostrou para nós, né? Uma setinha para cá, uma setinha para lá. E ele mostrou, se você caminhar no infinito, né? Tivesse uma reta que você pudesse andar no infinito, você ia sair aqui do outro lado, né? Você começou aqui, vai andando, aí chega do lado de lá e sai aqui de novo. Então ele mostrou, quando você entra no infinito, você chega ao ponto de partida, porque está conectado. Então, o que eu particularmente ganho nisso? Né? Que quando você entra na esfera de Deus, você vive o agora. O tempo é o agora. O tempo de ontem já passou. Amanhã está na mão do Senhor, a gente não sabe. Mas eu tenho o tempo de agora. Deus te colocou no lugar onde você precisa estar agora. E quando você chegar ao fim de tudo, toda a jornada, você vai entender, poxa, eu passei por isso, passei por aquilo, para me construir, me transformar e me tornar o que eu sou agora. Então tudo fez parte do agora. Então o Senhor está mostrando para nós, tudo está conectado no infinito. Por isso que Deus está mostrando para nós, a nossa esfera é a esfera do reino, uma esfera celestial. Eu tenho sempre repetido aqui, né? A igreja não é só um ajuntamento de pessoas. A igreja é uma esfera espiritual. As pessoas que estão ali têm que estar vivendo essa esfera. A gente precisa encontrar o Senhor. O Senhor é infinito. A gente já viu, meu irmão mostrando aqui, quem caminha na velocidade da luz não há tempo. Então o Senhor quer nos iluminar, para que a gente possa fazer todas as coisas no momento de Deus. Ele criou o tempo para cumprir a sua vontade. Ele restringiu o inimigo a um lugar. Por isso que ele mostrou, né? Restringiu a rebelião de Satanás à esfera da terra. Não só o planeta Terra, mas a esfera daquilo que Deus criou, para poder restringir. E hoje o inimigo também está restringido no tempo. Senhor Jesus, para que Deus possa cumprir a sua vontade. O inimigo, ele se desconectou de Deus. Ele se desconectou do próprio Deus, do reino de Deus, da autoridade, do governo de Deus. Por isso ele quer um governo paralelo. Ele não quer se sujeitar, ele quer outro reino. Então tudo que tem nesse mundo gera caos. Tudo que tem nesse mundo gera desordem. Senhor Jesus, gera confusão, né? Destroça, desordena, coloca tudo fora do lugar, desconecta as pessoas. Mas o Senhor está nos levando a viver o reino para poder reconectar, para poder ligar as pessoas novamente à esfera de Deus, a esfera que Deus criou. Tudo é dele, ele é o centro de todas as coisas. Mas o inimigo, ele quer mudar o centro para tirar as pessoas da esfera. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber, olha, é pela igreja, Senhor Jesus, é pela igreja que o céu pode nos governar. Deus, ele criou a igreja, ele mostrou que é como uma ilha, né? É algo diferente, Senhor Jesus, que nos separa das outras coisas. Então é através da igreja, Senhor Jesus, que Deus vai colocar tudo em ordem. Então o inimigo usurpou a autoridade de Deus. Um dia ele recebeu essa autoridade. Quando ele se rebelou, ele deveria ter devolvido, mas ele não devolveu, mas Deus não tomou de volta dele. Mas Deus deixou essa responsabilidade para a igreja. É a igreja que vai tomar de volta, Senhor Jesus, porque Deus, ele é mais forte, né? Ele vai lá e pega, para ele é fácil, mas quando ele faz de nós, né? Um pozinho, né? Tão imperfeitos, tão incapazes, e vão lá e tiram as coisas da mão do inimigo, Senhor Jesus, aí é tirado de fato, porque foi tirado com autoridade e não com força. Por isso que a Bíblia fala, não é por força nem por violência, né? Ou não é por força, não é por poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente faz as coisas não é pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito de Deus, Senhor Jesus. É para que Deus possa ser tudo em todos novamente. Cristo é o ponto central. O inimigo,
Ele se achou muito capaz, a gente vai ver mais detalhes durante a semana, ele se achou muito capaz e achou que ele é que tinha que ser a conexão entre Deus e as criaturas. Mas ele não sabia, era um mistério que não tinha sido revelado, foi revelado agora só para a igreja, de que Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o sunistal, né? É o ponto de conexão, o ponto central. Cristo ele é, mas o inimigo não sabia. Ó Senhor Jesus, e hoje a gente precisa realmente perceber isso, olha, Cristo é o ponto central, por isso a gente tem que ter foco ao ler o livro de Mateus. Mateus mostra para nós um reino, um governo. Mateus ele lidava com o governo, ele era cobrador de imposto, a gente vai ver isso com mais detalhe, Senhor Jesus. E ele sabia como que funcionava o governo por dentro, por isso que ele pode falar conosco sobre o reino dos céus. Então eu tenho que ver isso. O Evangelho de Mateus fala sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Então pouquíssimo se fala na Bíblia sobre a igreja, muito se fala sobre reino, mas a maioria dos cristãos não conhece ainda um mistério, mas o Senhor tem revelado para nós através da palavra profética, através da palavra que o próprio Deus tem falado, e essa palavra tem governado a nossa vida. O céu tem nos governado, a autoridade, a esfera de Deus é por meio da igreja, que Deus vai cumprir a sua vontade, a gente tem que estar ligado, focado nisso. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.